Graça e paz a todos, mais uma vez. Amém. Você que tem a sua Bíblia, abra ela em Hebreus, capítulo 13. Hoje nós vamos dar seguimento ao final da carta aos Hebreus. Tenho certeza que Deus ele vai abrir os nossos entendimentos, os nossos corações, e nós vamos mais uma vez aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? A porção que Deus tem separado para nós no dia de hoje é um texto muito rico, é um texto que nos ensina coisas grandiosas para que nós possamos ter uma vida de acordo com o Evangelho de Cristo. Nós vimos no culto passado que em meio a toda a perseguição, em meio a tudo aquilo que a igreja estava vivendo, o autor de Hebreus ele diz que devemos buscar a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E então ele nos mostra cada doutrina, e ele faz ali o comparação entre o Monte Sinai e o Monte Sião, né? Essa transição, ele sempre está fazendo esse comparativo aqui em Hebreus, daquilo que é eterno para aquilo que é transitório. E agora nós estamos caminhando, pela misericórdia de Deus, para o final da carta de Hebreus. E hoje, se Deus permitir, nós iremos do 1 ao 25. Mas primeiramente eu gostaria de me apegar no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, que são versículos ricos e que nos ajuda muito. E nós nunca devemos esquecer do momento em que a igreja aqui de Cristo está passando e vivendo. Eu gostaria de estar lendo do versículo 1 ao versículo 6 e depois vir versículo a versículo, extraindo do texto essas lições grandiosíssimas para nós. Amém? Amém. Então acompanhe na sua Bíblia do versículo 1 ao versículo 6, Hebreus 13. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando, sem a saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderás fazer o homem. Esses primeiros 6 versículos nos dará algo maravilhoso para nós meditarmos nessa noite. Não devemos esquecer, como eu falei, o contraste e o meio a qual essa carta foi direcionada para essa igreja. Não devemos esquecer o momento em que a igreja está vivendo. É uma igreja que está sendo perseguida, é uma igreja que está sendo massacrada, é uma igreja que muitos irmãos estão passando por momentos difíceis, perdendo seus familiares, perdendo as suas casas, perdendo as suas próprias vidas por amor a Cristo. E então ele diz no versículo 1: seja constante o amor fraternal.
O autor aqui aponta para o amor fraterno, que deveria existir no meio da cristandade. Aqui o autor ele está no meio disso tudo, ele está dizendo para aquela igreja que o amor fraternal precisa ser existente, precisa ser constante no meio da adversidade. Ao olharmos para um irmão, devemos amá-lo como Jesus Cristo nos ensinou. O autor de Hebreus ele está nos ensinando que o amor fraterno tem que existir no meio da igreja. Assim como Cristo, ele diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, a parte do amor fraternal não pode faltar no meio da igreja. Ainda que no meio da adversidade, ainda que no meio das perseguições, nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos amar o nosso irmão, como Cristo nos ensinou. O amor fraternal no meio dos cristãos costuma evaporar rapidamente. Vivemos numa geração que acredita em tudo, menos que Deus possa fazer um irmão amar um outro irmão verdadeiramente. E quantas das vezes nós temos visto que, como eu falei, a igreja ela acredita em tudo, ela acredita em milagre, ela acredita que Deus pode ressuscitar o morto, ela acredita que Deus pode abrir o mar vermelho, eles acreditam que Deus pode fazer muitas coisas, menos me capacitar a amar o meu irmão, a amar o meu próximo. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo, olha, que o amor fraterno não evapore, mas antes seja constante no meio da igreja, no meio da perseguição. Porque quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos sendo massacrados, quando nós estamos sendo lançados em prisão, normalmente nós pensamos mais em nós mesmos do que nas outras pessoas. Mas aqui o autor de Hebreus, ele olha e ele diz algo para encerrar a carta. Então ele está orientando aqueles irmãos e dizendo, olha, que o amor fraterno, o amor fraternal seja constante no meio da igreja. Que você ame o seu irmão assim como Cristo te amou. Muitas das vezes nós queremos sim ser amados por Cristo. Muitas das vezes sim nós queremos ser perdoados por Cristo. Muitas das vezes sim nós queremos receber a misericórdia de Cristo. Mas nós temos que ser um reflexo disso tudo para a vida dos nossos irmãos. Nós devemos amar os nossos irmãos, nós devemos perdoar os nossos irmãos, nós devemos nos colocar na situação que os nossos irmãos estão vivendo. Então o amor fraternal no meio cristão costuma, como eu disse, evaporar rapidamente. Não há firmeza no amor. A igreja não persevera no amor. Para falar a verdade, a igreja não sabe amar o próximo como a si mesmo. E o que eu acho interessante é que quando os apóstolos eles se aproximam de Cristo, uma certa vez ele diz, mestre, nos ensina a orar. Essa frase para a nossa geração deveria ser, mestre, nos ensina a amar. Nos ensina a perdoar. Por isso o autor exorta, seja constante o amor. Se experimentamos verdadeiramente a graça de Cristo, verdadeiramente deveremos amar o nosso irmão, que participa da mesma adoção de Cristo. Nós somos adotados por Deus, nós agora pertencemos à família de Deus. E assim como Cristo no comecinho lá do livro de Hebreus, Ele nos considera como irmão, e Ele nos amou, devemos amar também os nossos irmãos que estão ao nosso redor, pois eles também são pecadores, pois eles também são carentes de graça. E às vezes nós não sabemos amar o nosso irmão, e então como nós devemos amar o nosso irmão? Como Cristo nos amou. Como devemos perdoar o nosso irmão? Como Cristo nos perdoou. Como devemos nos colocar
no sofrimento do nosso irmão, como Cristo colocou-se em nosso lugar para sofrer. Então, se experimentamos verdadeiramente a graça de Deus, o perdão de Deus, devemos amar os nossos irmãos em Cristo, pois eles também foram adotados. E o porquê que ele está dizendo isso é exatamente porque no meio dessa perseguição, no meio dessa dor, no meio disso tudo que a igreja está passando, o que o autor de Hebreus está querendo nos dizer é: não olhe apenas para o seu sofrimento, mas às vezes você vai precisar olhar para o sofrimento de um outro irmão e demonstrar o seu amor para com ele. Não devemos negligenciar o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo. E como que deveria ser natural, se torna algo extremamente difícil e doloroso para a nossa geração. A coisa mais difícil para um crente na nossa geração é amar o próximo, é amar o nosso irmão. A nossa geração, ela enche os lábios para dizer que ama a Deus, mas porém ela não consegue amar o irmão a qual vê. Deveria ser a coisa mais natural amar o próximo como a si mesmo, mas porém se torna a coisa mais difícil no meio da igreja, e principalmente no meio da nossa geração. Mas para que o amor fraternal ele não sumisse, então o autor de Hebreus diz que seja constante. Então ele diz: seja constante o amor fraternal. Ele nos chama a atenção porque a igreja está passando por esse grande momento de perseguição. Não pedimos a Deus para que nos ensine a amar o irmão na fé, o irmão da adoção, que participa da mesma graça que nós. Então no versículo 2 ele vai dizer: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Talvez por ele estar fazendo esse paralelo com o Antigo e o Velho Testamento, talvez ele esteja falando de algumas pessoas do Antigo Testamento que, sem saber, acolheram anjos. Porém, existe uma outra interpretação, porque a palavra anjo, no grego, angelos, significa mensageiro. E conforme a igreja estava sendo perseguida, e conforme a igreja estava enviando seus mensageiros, era para aquela comunidade receber esses mensageiros, ser hospitaleiros com eles, dar abrigo, comida, auxiliá-los, porque a igreja estava sendo perseguida e eles estavam fazendo um trabalho muito difícil, correndo risco de vida, para levar o Evangelho. Então essa segunda interpretação seria, porém, algo muito mais cabível aqui no texto, pois nós vemos que os mensageiros levavam o Evangelho de uma cidade para outra, e muitas das vezes esses homens não tinham nem sequer o que comer. Então ele diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Versículo 3: lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles. Aqui é importante ressaltar algo. Por quê? Porque aqui ele não está falando aleatoriamente a qualquer preso. Aqui ele não está dizendo que devemos nos lembrar de qualquer preso, qualquer pessoa encarcerada. Não. Ele está dizendo assim que nós devemos lembrar daqueles irmãos que, pelo amor do Evangelho, pelo amor de Cristo, estavam presos, encarcerados. E a igreja não deveria se esquecer deles, pois eram seus irmãos. Então aqui ele está dizendo para nós: olha, lembrai-vos dos encarcerados, lembre-se de cada irmão que está preso, não preso por qualquer crime, mas presos por amor do Evangelho,
por amor da palavra. Lembra o contexto que nós estamos aqui? A igreja estava sendo perseguida e muitos cristãos estavam na cadeia, aprisionados por pregar o Evangelho, por crerem em Jesus. Não é presos de qualquer estirpe, mas eram aqueles que estavam ali presos porque amavam Cristo. E olha que interessante, lembrando daquilo que ele falou no versículo 1, que o amor fraternal seja constante. Ao lembrarmos desses irmãos carcerados, ao lembrarmos desses irmãos que estavam ali encarcerados, presos, deveríamos visitá-los. Ainda que eu indo visitar esse irmão, eu pudesse também acabar sendo preso. Aquele irmão corria um risco em visitar um outro irmão, mas era a forma de demonstrar que ele o amava, que ele se preocupava. Então ele diz: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com ele, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmo, em pessoa, fosseis os maltratados. Então, tudo nisso nós temos a base do amor fraternal. A base que no meio da perseguição, no meio de tudo aquilo que a igreja estava, ele estava dizendo assim, ó, amem, se preocupem com o irmão, com o próximo, com aquele que também foi adotado por Deus, que é o seu irmão em Cristo Jesus. Demonstre para ele o seu amor fraternal. Demonstre que você o ama, que você se preocupa com ele. E então ele continua no versículo 4 dizendo: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus concede a maneira certa, a maneira correta de um relacionamento. O autor de Hebreus está dizendo que o matrimônio é algo abençoado por Deus. É o jeito correto de se fazer as coisas. Ele está dizendo que os impuros Deus julgará, os adúlteros Deus julgará. Ele ressalta que o leito matrimonial tem que ser imaculado. Devemos ter isso em mente, porque Deus, Ele tem algo com a família. Então Deus, Ele concede isso. O autor de Hebreus está nos lembrando que a imoralidade sexual será julgada. Todo tipo de fornicação, todo tipo de impureza sexual, todo tipo de relacionamento imoral, tudo que não é de acordo com a palavra de Deus, toda forma imoral de sexualidade será julgada, porque há um jeito certo de se fazer as coisas. Deus deixou as coisas do jeito correto, mas o homem tem pervertido. O casamento é algo maravilhoso. Então o autor diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Havia alguns ensinos naquela época que estavam querendo proibir o casamento, mas o casamento é algo que Deus estabeleceu, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Versículo 5 diz: seja a vossa vida sem avareza. E essa parte aqui é um embate com o evangelho que tem sido pregado hoje. Um evangelho de conquista, um evangelho que não é de acordo com a palavra de Deus, num evangelho que você sempre tem que estar com ambição e não com satisfação. Vivemos numa geração que é sempre assim: você tem sempre que ter a melhor roupa, o melhor tênis, o melhor carro, a melhor casa, a melhor posição no emprego. Esse evangelho humanista secular que tem adentrado pelas igrejas. Quando nós lemos aqui: seja a vossa vida sem avareza,
sem o amor ao dinheiro, sem a confiança ao dinheiro. É exatamente ao contrário que os pregadores dessa geração têm dito. Temos aí os coaches financeiros, temos aí o evangelho da prosperidade, temos aí toda a doutrina estranha que o evangelho não ensina. Olha como essa parte aqui bate de frente com tudo aquilo que está sendo pregado nos dias de hoje, nas televisões, nos rádios. Ele diz: seja a vossa vida sem avareza. Então ele vai dizer: contentai-vos com as coisas que tendes. Não parece que é diferente? Olha o que o autor de Hebreus está dizendo: sejam satisfeitos com aquilo que você tem. A satisfação, o contentamento, porque em tudo Deus está acima. As coisas para nós não têm um fim em si mesmo, mas cada coisa da nossa vida, o fim é Deus. O nosso emprego, o fim é Deus. Deus está sobre o nosso emprego. O nosso casamento não é um fim em si mesmo, mas o nosso casamento é para a glória de Deus. O nosso emprego é para a glória de Deus. Porém, a nossa geração tem invertido isso e não tem se contentado com as coisas que tem. E então você sempre é levado a querer mais e mais e mais. Você nunca está satisfeito com a posição do emprego que você tem, com o salário que você tem, porque o avarento é assim. A confiança no dinheiro, o amor pelo dinheiro. Então aqui ele diz algo para nós que vale para a nossa vida: contentai-vos com as coisas que vocês têm. Se contente com a casa que você tem, com a roupa que você tem, com a família que você tem. E ele diz isso aqui para esses irmãos: olha, eu sei que está difícil, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que vocês estão perdendo muitas coisas, mas tenham contentamento com as coisas que você tem, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então aqui é uma promessa de Deus. E o autor de Hebreus está dizendo: olha, para aqueles irmãos, ainda que as demais coisas faltem, ainda que as demais coisas vos abandonem, que o dinheiro falte, que você não tenha uma casa, que a sua saúde, que a sua felicidade, que a sua integridade física venha a faltar, de uma coisa o cristão ele pode ter certeza: Deus jamais nos abandonará. Cristo diz: jamais te abandonarei, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Cristo ele foi abandonado na cruz pelo Pai, para que eu e você e esses irmãos de Hebreus nunca ficassem desamparados, nunca ficassem sozinhos. Por mais que haja dor, por mais que haja sofrimento, por mais que o momento da nossa vida não seja aquilo que nós estávamos querendo, temos que ter algo em nós que, em meio ao sofrimento, em meio à angústia, ao meio à perca da saúde, ao meio ao caos, ao meio à perseguição, Deus nunca nos deixará. Ele é o nosso auxílio. Talvez o mundo tenha muitas coisas que nós não temos, mas eles não têm o que nós temos, que é o auxílio e a presença e os cuidados de Deus. Às vezes o homem mundano, ele tem saúde, mas a saúde dele é para pecar contra Deus. Às vezes eles têm, mas do jeito que eles vivem é terrível. Às vezes eles têm até mais dinheiro do que nós, mas usam para gastar com os seus desejos e acumulam ira para si. Nós
Os cristãos, aqueles estavam perdendo tudo. Casa, família, posição social, estavam sendo perseguidos, tratados como escória. Porém, a promessa que eles tinham era que Deus jamais deixaria ele, nunca, jamais o abandonaria. E no versículo 6 ele diz: assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Então, ao meio de tudo aquilo, toda a perseguição, o perigo de morte, o perigo da prisão, o perigo de perder a família, o perigo de perder os seus bens, por amor de Cristo, ainda que eles perdessem todas as coisas, eles não perderiam Deus.